Jesus abençoe cada um de vocês que está disposto a ouvir a palavra de Deus. Né? Que o Senhor me use como instrumento para fazer a vontade dEle, para falar da vontade dEle aqui para cada um de nós. E a pregação de hoje, né, na verdade, é a mensagem que eu tenho hoje para falar. Vai falar um pouco sobre termos em latim, mas sei que somos brasileiros, mas dizem respeito à reforma protestante que houve. São 5 solas, né? Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e sola Deo Gloria. O que cada um deles significa, cada um pode se aprofundar mais no assunto, caso deseje. Mas sola Escritura diz que a Bíblia é a única autoridade divina e final para a fé e a prática cristã. Sola Fide, a justificação diante de Deus é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo, não por obras. Sola Gratia, a salvação é um dom gratuito de Deus e não algo que o ser humano possa merecer. Solus Christus, a salvação é obtida somente através de obra redentora de Jesus Cristo e não por meio de outros mediadores. E soli Deo Gloria, toda a glória pela salvação e por todas as coisas pertence somente a Deus. Então, somente as Escrituras, sola fide, só pela graça, mas lembremos, quando se fala aqui não por obras, é porque observamos que o povo fariseu realizava obras, queria ostentar as obras que realizavam para aparecer diante do povo, então não eram obras alicerçadas em Deus. As obras alicerçadas em Deus, essas são obras que são realizadas mediante a fé, então nós temos obras a fazer para testificar nossa fé, sim. Isso está na Bíblia, sim, em diversas passagens. Então, a necessidade que temos é nos aprofundar cada vez mais na palavra para nós não compartilharmos meias verdades, mas a verdade completa, a verdade profunda, a verdade que traz a mensagem de Deus em completude. Por que eu quero dizer isso? Porque não é porque a pessoa de repente ouviu, não, só pela fé. Não, eu tenho fé. Aí vai para o quarto, ora, eu tenho muita fé. E ela acaba, de repente, não se arrependendo dos pecados, ela acaba não entendendo que é mediante a graça, que é o favor imerecido que nós recebemos a salvação de Jesus, que foi Jesus que sofreu por nós, morreu por nós naquela cruz, mesmo não tendo pecado, mesmo sendo santo. Então, isso tudo nos faz ter uma renovação na mente para que a gente venha a frutificar as boas obras que o nosso Deus ensina. Então, alguns versículos que são usados para falar que é só pela fé, né, e não por obras, só que acaba não se explicando em alguns lugares, algumas mensagens, que as obras sim, elas devem existir, só que são obras mediante o Espírito Santo de Deus em nós, que são obras alicerçadas em Deus. Inclusive, tais obras, todas as obras que fazemos ao longo da vida, elas serão provadas. Mas Deus é fiel, justo, bondoso, misericordioso para cancelar pecados que foram cometidos mediante um arrependimento genuíno por meio do Filho dele, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, em Romanos capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, viver pela fé significa o quê? Significa realizar obras mediante nossa fé em Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso também é algo justificado, mas agora vamos para a Bíblia com mais referências bíblicas para a gente consolidar o entendimento de que Deus nos explica o que devemos fazer, o que devemos viver e o que devemos buscar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Crônicas, capítulo 30, versículos 18 a 20. Nós temos o povo de Deus, né? Nós temos um momento de alegria, que era a Páscoa naquela época, que a Páscoa do Antigo Testamento, ela fazia menção à libertação do povo de Deus, que estavam aprisionados, que eram escravos no Egito, né? E que eles ganharam então liberdade. Então tinha a comemoração da festa dos pães sem fermento, né? Por dias. E tinha alguns ali que não tinham feito o ritual de purificação. Então o rei Ezequias orou por eles, né? Orou por eles e Deus aceitou a oração do rei Ezequias, né? Dizendo, né, que Deus perdoasse para não castigar por não ter feito os rituais de purificação para participar da Páscoa. E Deus ouviu a oração, porque nosso Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é tolerante, inclusive, com alguns pecados, mas observamos que Deus, né, Ele perdoou, porque na oração de Ezequias, né, se falou que
Deus perdoa e todo aquele que se inclina o seu coração para buscar a Deus. Então o objetivo ali na festa era buscar a Deus. E Deus teve misericórdia, né? E não castigou o povo naquele momento ali, né? Mesmo aquelas pessoas não tendo se purificado, seguindo a lei exatamente como estava escrita para poder participar da Páscoa. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, eu já trouxe anteriormente essa mensagem, mas só para ratificar, ou seja, confirmar mais uma vez o que está na palavra de Deus, para mostrar mais uma vez que nós não podemos parar, né, em um versículo 2 da Bíblia, nós temos que buscar conhecê-la, e esse conhecimento vem também pela leitura, pela nossa busca para conhecer cada vez mais nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus. Então, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, as boas obras que fazemos alicerçadas em Deus, Deus já sabia, né? Então, quanta importância Deus deu para nós, da gente poder fazer obras que Deus já sabia que iríamos fazer, obras boas, obras alicerçadas nele, para que a gente venha praticar aqui na terra, né, para testificar a nossa fé em Deus, a nossa fé em nosso Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 3, versículo 18, depois versículo 20. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Então nós temos que amar em ação e em verdade. Nós temos que, além de orar, nós temos também que entrar em ação. E também de forma verdadeira, em verdade. Porque nosso Jesus também, nosso Senhor Jesus, ele é a verdade. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Desse modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então a palavra de Deus também diz para a gente não apagar o Espírito. Então a gente não deve bloquear o agir de Deus em nós, porque de repente alguém diz assim, não, mas minha carne é a minha vontade. Eu não vou fazer a vontade de Deus não aqui porque eu estou renunciando à minha vontade. Essa minha vontade de repente fazer alguma injustiça, algo errado. O próprio Espírito Santo de Deus está dizendo é errado, não faça. Aí você vai e faz. Então, para não apagar o Espírito em você, então obedeça ao Senhor. Né? Porque a obra não envolve apenas a pessoa fazer o bem ao próximo, não. Também envolve renúncias que a pessoa faz para fazer a vontade de Deus. Né? Mediante o arrependimento, frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo. Tá bom? Então, Romanos capítulo 2, versículos 6 a 16. Não vou ler todos os versículos, mas vamos ler alguns. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, que seguem injustiça. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não tem parcialidade. Então, não importa se a pessoa era o povo de Deus lá do Antigo Testamento, não. Também nós gentios, que somos outros povos, nós também podemos, né, receber de Deus a graça, o favor merecido de ter a salvação. Porque em Deus não tem parcialidade. Tá bom? Então, versículo 16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho, o evangelho de Deus, o evangelho que Paulo nos trouxe pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa até num lugar mais distante, não está com muito conhecimento da palavra, mas ela tem praticado boas obras. Então, independente do conhecimento que ela tem daquilo ali, ela fazendo obra que agrada a Deus, Deus está avaliando, está julgando que aquilo é aceitável porque está alicerçado em Deus. Por isso que eu digo, o que é bom para nós é que nós conheçamos cada vez mais a palavra. Para quê? Para praticá-la. Então, praticar as obras que Deus nos ensina, mediante o conhecimento do que Ele nos traz, é a forma da gente ter cada vez mais garantias de que poderemos fazer parte do reino celestial dele, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem merecermos. Tá bom? Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 30 e os versículos 35 a 37. Aqui nós temos o rei Josafá. Aí também ele fez um tratado com um rei que era Acasias, né, que era o rei de Israel. Só que esse rei de Israel tinha uma vida ímpia. Ou seja, o povo de Deus já tinham dois reinados, o de Judá e o rei de Israel. Mas um dos reinados, o rei Acasias, ele tinha vida ímpia. Ele poderia dizer, eu sou do povo de Deus, o Deus Altíssimo está comigo, mas com a vida impiedosa. O que é que aconteceu? Houve um tratado do rei de Judá com ele, mesmo o rei de Judá sendo alertado por Eliezer, que profetizou. Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Então, ele fez um tratado para fazer navios, né, com o rei de Israel,
O rei de Israel tinha uma vida ímpia, se dizia conhecedor do Deus Altíssimo, por exemplo, só que não era conhecedor do Deus Altíssimo, não respeitava. Então isso também Deus nos ensina também no Novo Testamento, que nós não devemos nos associar, ou seja, de repente abrir um negócio com um irmão, que se diz eu sou em Cristo também, eu amo o Senhor Jesus, e você vê claramente pelas obras dele que ele tem uma vida impiedosa, ele age com maldade, ele tem maldade no coração, que você percebe pelas obras dele. Então Deus diz, não se associa com esse aí não. Deus não fala para a pessoa não se associar com alguém que não aceitou Jesus ainda, porque aí teria que sair do mundo. Isso tudo está em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 12. Então o alerta está dado, né? Deus é tão didático que ele também mostra no Antigo Testamento o que acontecia com as pessoas que desobedeciam, né, as ordenanças do Senhor. Em 2 Crônicas capítulo 32, versículos 20 até o 31. Rei Ezequias, ele fez coisas agradáveis aos olhos de Deus, fez. Só que Rei Ezequias também, ele foi provado por Deus, na aprovação dele ele não passou. Porque o rei Ezequias ele acabou tendo orgulho, viu? Recebeu muitas riquezas de Deus, recebeu muitas coisas de Deus, só que ele acabou tendo orgulho no coração, e isso é testificado aqui no final desses versículos que eu trouxe, né, do versículo 20 ao 31. O versículo 25 falou que Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado, por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Mas Ezequias, ele, se tornando orgulhoso, ele humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém, por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Então, durante o reinado de Ezequias teve paz, né, nesse período aí. Né, e Ezequias possuía muitas riquezas, mas o que aconteceu? Quando os governantes da Babilônia enviaram a delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou. Deus deixou quem? Deus deixou o rei Ezequias para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Na aprovação do rei Ezequias, que ele poderia ganhar, né, prêmios maiores com Deus, ele acabou não passando nessa aprovação que ele passou aqui, que ele enfrentou. Nós já temos outros casos de pessoas que foram provadas por Deus e as pessoas foram aprovadas. O caso de Abraão, amigo de Deus, então recebeu o tipo de amigo de Deus, né, porque na aprovação que ele enfrentou, ele obedeceu o Senhor. Quem quiser ler um pouco mais sobre pessoas que foram aprovadas, que foram provadas, tiveram fé em Deus, né, e mediante a fé realizaram obras que testificavam a fé que eles possuíam, está em Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 40. No Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 a 6, Deus também diz aqui no primeiro versículo que colocou o povo à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, Deus pôs à prova, o povo Deus pôs. Deus coloca à prova quem é cristão, põe. Agora, sobre as tentações que a pessoa enfrenta. Então, tentação envolve a cobiça, né? Porque Deus não pode tentar ninguém. Deus prova as pessoas em relação a verificar se eles realmente amam genuinamente Deus ou não. Jó ele foi o quê? Ele foi provado, né? Cometeu os pecados verbais ali e tudo, mas foi aceitável a Deus e Deus purificou Jó, né? Deu uma longa vida a Jó, e Jó então conheceu Deus de uma forma bem mais intensa do que quando ele apenas conhecia Deus de ouvir falar das Escrituras, obedecia, mas na provação que Jó se aproximou mais do Senhor. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos aqui, não vamos deixar de passar, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 14. Sua obra será mostrada porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então as obras que fazemos são provadas por Deus e ele vai verificar a qualidade da obra. Se o que alguém construiu permanecer, se receberá recompensa. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam maus. Então, as obras praticadas pelo nosso corpo, elas serão julgadas, quer sejam boas, quer sejam mais. Aí a pessoa vem a preocupação, e agora? E aqueles pecados que eu cometi antes de conhecer Jesus, antes de me arrepender genuinamente? A palavra de Deus diz que aqueles pecados foram cancelados, foram jogados no esquecimento, porque a pessoa, caso tenha se arrependido genuinamente, né, então Deus é fiel, justo, bondoso, misericordioso para lançar aqueles pecados no esquecimento. Aí a pessoa diz, não, mas pela graça sou salvo, vou continuar pecando deliberadamente. A Bíblia também fala, quando você conhece Jesus, você vai buscando se podar cada vez mais para fazer a vontade dele. Então esse tipo de coisa, de que onde abundou o pecado, transbordou a graça,
É só ler, complementar a leitura ali, que vai se explicar, como Paulo explica pelo Espírito Santo de Deus, que porque a graça transbordou, então eu vou pecar cada vez mais? Não, pelo contrário, eu vou pecar cada vez menos, porque conhecendo Jesus, eu entendo que eu fico renunciando cada vez mais à minha vontade, os pecados que eu cometo, para fazer a vontade dele, para me santificar cada vez mais diante de Deus Pai, em nome de Jesus. Então vamos adiante. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sou no coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mesma mensagem então, do Antigo Testamento é a palavra de Deus viva, eficaz, pura e que vale também para a gente nos dias de hoje. Em Gálatas capítulo 2, versículos 4 a 10, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que aconteceu? Paulo, falou, não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Então, os incircuncisos são os gentios, somos nós. A Pedro foi confiada também levar a palavra para as pessoas, os judeus, Mas lembremos que Pedro também trouxe a mensagem para gentios também, entendeu? Mas esse ministério ele foi assumido por Paulo, para trazer o evangelho a nós que somos gentios. Também pediram para Paulo, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então Paulo se esforçou também para se lembrar dos pobres, das pessoas em necessidade, tribulação, não se esquecer desse pessoal, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então uma pessoa em dificuldade pode ser salva? Pode. Uma pessoa rica também pode ser salva? Pode. Só que lembremos, confiando em Jesus, tendo fé em Jesus. Sabemos que temos que fazer as obras que agradam o Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 17. Então, nós sabemos que a palavra de Deus diz que o ministério de iniquidade já está em ação. Por isso aí, Deus também prova as pessoas para saber se elas realmente amam Deus ou não, como Deus diz aqui. Por essa razão, Deus também lhe enviou o poder sedutor a fim de que creiam na mentira. A quem Deus enviou esse poder sedutor? Ao perverso que será destruído pelo sopro, que será morto, que o próprio Senhor Jesus vai matar esse perverso com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então esse perverso ele fará uso de todas as formas de engano, de justiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Que amor à verdade é esse? É o amor a Jesus Cristo. Por essa razão Deus lhe enviou um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé, onde a fé na verdade. Então ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se a quem? Apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, tanto em atos como em palavras, nós temos que mostrar nossa fé em Jesus também, pelas nossas obras, pelos nossos atos. A palavra de Deus também diz para a gente se apegar firmemente a quê? A palavra de Deus, as tradições que foram ensinadas, como está escrito na palavra de Deus. Então, aquele sola a escritura, ele diz respeito a isso, a gente obedecer as escrituras. Não é porque alguém importante diz, não, vamos ignorar o que a palavra de Deus diz sobre esses assuntos aqui, porque esse assunto tem que ser seguido pelo fulano de tal. Não. Ainda que um anjo pregasse um evangelho diferente desse, nós não devemos escutar o que vem de fora, mas sim o que está na palavra de Deus. Então, que se escute o que pessoas usadas por Deus pregam e confirmam o que está nas Escrituras. Então, Jesus abençoe cada um de vocês que conseguiu ficar até o final. Fiquem com Deus e que tenham um ótimo restante de semana e uma semana ótima aí que se inicia.
semana que vem, se Deus quiser.